Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna, e aqui nesse podcast nós vamos falar muito sobre a maternidade, sobre as dores e as delícias que só nós, mamães, entendemos. Eu espero que aqui vocês encontrem muito acolhimento e também, muita história que consiga contribuir para a gente sempre ampliar o nosso olhar e para a gente aprender cada vez mais. No podcast de hoje, nós vamos ter o tema Me Divorciei. E agora? E eu não poderia trazer outra pessoa nesse mundo que não a Simone Salomé, que é uma querida, ela é especialista no pós-divórcio, ela vai se apresentar para vocês, mas antes eu gostaria de falar como eu conheci a Simone, que foi muito lindo. Eu vi aquele mulherão num café de negócios e a primeira coisa que eu pensei foi, olha lá, a Viola Davis de Santo André. Tomei coragem, fui lá falar com ela, inclusive foi a primeira coisa que eu falei para ela. É verdade. E já me cativou logo de início, já admirei o trabalho dela, ela, é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Então, por favor, se apresente, porque é uma honra estar ao lado dessa potência de mulher. Obrigada mesmo, querida. Olá a todos, eu sou Simone Salomé, psicanalista cristã, eu sou mentora de mulheres e eu guio mulheres a resgatarem a sua autoestima, ressignificar a história após o término de um relacionamento, que é algo tão complicado, tão difícil, né? Sim. Muitas mulheres, às vezes, chegam até mim acreditando que não tem mais saída, que é o fim, mas é possível, sim, reescrever uma grande história. Sim, com certeza. E para a gente iniciar esse nosso papo, eu queria saber de você qual que é a principal dor, aquela que a maioria das mulheres chegam falando para você quando elas te procuram. A sensação do abandono, porque a dependência emocional é muito grande. Então, é um mix, eu posso falar. Elas chegam se sentindo abandonadas, se sentindo traídas. Elas dedicaram tanto, né, por tanto tempo, e, de repente, a história delas, tudo aquilo que elas trabalharam a vida inteira, que às vezes é ser mãe, cuidar dos filhos, cuidar do marido, acabou. E ela tem que se reinventar de uma hora para outra. Isso é bem complicado, aliado, ao fato que a gente vem de muitas dores emocionais, de muitas feridas, Somos todos pessoas feridas devido à nossa criação. E uma delas, muito grande, é realmente a ferida do abandono. É verdade. A gente tem essa dificuldade mesmo dentro de um relacionamento, mesmo a gente sabendo que as coisas são cíclicas, que mudam, com essa dependência emocional mesmo. É bem complicado. E também, vamos falar um pouquinho mais, depois da sua breve apresentação, como que o autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento e a autoestima pode ajudar as mulheres nesse processo do pós-divórcio. Ajuda aí muito, porque muitas vezes dentro de um casamento que acaba sendo, ou um relacionamento que acaba sendo tóxico, né? Se às vezes termina porque tem alguma coisa ali que não está legal, ela vem do relacionamento muito desacreditada. Então, ela acredita que não tem mais possibilidade de realização, que não é capaz de construir. E, através do autoconhecimento, você vai parar, vai sentar e vai se examinar e ver que você tem qualidade, sim. Você também tem defeito, todo ser humano tem, mas é possível trabalhar, lapidar, ou algumas coisas a gente procurar deixar de lado e seguir, com a autoestima. Nós somos seres únicos, Eu sou cristã e eu sempre falo que Deus não errou quando nos criou. Antes mesmo de nós irmos para a barriga da nossa mãe, nós éramos uma massinha informe. O Senhor já falou, vai se chamar Natália, vai se chamar Simone, e vou escrever uma grande história, Às vezes precisamos passar por algo difícil, mas através daí, Deus ele tem essa capacidade de fazer tudo novo na nossa vida. E eu queria pegar um gancho, que você falou aqui sobre relacionamentos tóxicos, para a gente explorar um pouquinho também isso, que normalmente a gente procura os nossos pares, baseado naquelas relações que a gente teve na infância.
né? O como os nossos pais nos tratavam na infância, essa referência que normalmente a gente busca para o resto da nossa vida, né? Então, eu queria pegar esse gancho para a gente falar também como é importante a gente prestar muito atenção como é o nosso relacionamento com os nossos filhos, para que lá na frente eles tenham mais sucesso na hora de buscar os pares, né? E que percebam, porque às vezes eu imagino que muitas mulheres devem comentar com você o quanto de tempo que elas ficam dentro de um relacionamento tóxico, né? Sim. Mas quando a gente tem uma base, né, uma referência muito sólida do que é respeitoso, do que é o amor, do que é pra gente, ao menor sinal de desrespeito, né, de um relacionamento tóxico, a gente consegue já, percebi, vou sair disso. A gente tem aquela autoestima mais fortalecida. Né? Exatamente. As mulheres que passam por você, normalmente vai uma média aí. Quanto tempo que elas ficam nesses relacionamentos abusivos? Demoram para perceber? Demoram. Tem pessoas que me procuram que viveram 15 anos, 20, 25 anos e se perguntam por quê. E quando nós vamos fazer a investigação na infância, está ali o comportamento do pai com a mãe. Aí a gente faz aquela pergunta: faz sentido para você o porquê você ficou tanto tempo nessa situação? E ela chora e fala assim. e ela não imagina. Geralmente a mulher ela não imagina, né? E é muito lindo poder fazer esse resgate, trazer essa luz para que as pessoas possam serem transformadas, na verdade, né? Sim, e o ressignificar que você fala é muito lindo, né? Porque a chance o nosso cérebro, ele gosta do confortável, ele gosta do que é conhecido, mesmo que o conhecido seja dor. Parece até estranho falar isso, né? Mas assim, eu sei que eu tô sofrendo, só que aqui pro meu cérebro, eu já conheço essa violência, eu já conheço essa dor, eu vou ficar aqui acomodado. Mas se a gente não trabalha esse ressignificar, se a gente não trabalha esse autoconhecimento, essa autoestima, a chance da gente encontrar um novo relacionamento igual é grande, não é? Demais. É certeiro, praticamente, porque é aquela repetição de padrão que acontece. Então, é realmente, antes de qualquer coisa, que a mulher, né, nós estamos falando aqui para mães, para mulher, ela pare, realmente procure se conhecer, entender o que aconteceu e falar: não, eu não, esse caminho eu não erro mais. Posso errar, tem outro, mas esse caminho aqui não dá mais. É igual eu me lembrei agora em relação a um aplicativo que existe do mapa da aviação, né? Se você for pegar agora o aplicativo e ver quantos aviões tem no ar agora ao mesmo tempo, são milhares. Aí você fala: meu Deus, né? Então, realmente existe pouca queda. E quando essa queda acontece, o que os técnicos fazem? Eles vão lá, pegam uma caixa preta e vão estudar o porquê que aquele avião caiu. Por que daquele erro? E eles estudam, eles criam várias sistemáticas para que isso não se repita mais. O avião pode até cair, mas não por esse erro. E por que nós não fazemos isso, né, Natália? A gente tem dificuldade, né? Eu acho que dessa análise. Sim. Como a gente A gente é fruto, né? De uma educação muito autoritária, muito repressora, violenta. Eu acho que muita parte, né, da nossa criatividade, da nossa capacidade de resiliência, de se reinventar, foi também danificada nesse processo de criação, foi ferido, né? Então, que são coisas, né, são habilidades, a resiliência, por exemplo, que nos dão essa capacidade de realmente fazer essa análise, né? Ó, vou analisar tudo aqui. Sim. Isso em empresa, você falou do exemplo do avião, mas em empresa se faz muito, né? Sim. Olha, o que a gente errou, vamos analisar tudo e a gente vai buscar agora novos caminhos. E a gente não tem essa prática de fazer isso na nossa vida. Né, com os nossos relacionamentos, com não só de relacionamento amoroso que a gente está falando hoje, mas assim, de amizade também, de trabalho na vida, que vem muito de um lugar da nossa dificuldade também de impor limites, Sim. Né, de saber comunicar, olha, o meu limite é esse, você vem até aqui. E às vezes também nós fomos também muito criticadas por buscar esse porquê. Sim. Né? Mas por que tem que ser assim? Ou então de você querer resolver uma questão. Nossa, mas essa menina, ela tá querendo tirar proveito da situação? Não, mas são direitos. Sim. Por que não ir atrás, né? E nós éramos muito reprimidos, então crescemos assim.
Mas hoje nós temos a oportunidade de encerrar esse ciclo e fazer diferente com os nossos filhos. Com os nossos filhos e com a gente E com mesmo. a gente mesmo, né? é verdade. Que é esse tema mesmo. E falando, né, em filhos, eu quero falar um pouquinho sobre como que o divórcio hoje, ele é considerado uma experiência adversa da infância, né? Ele pode ser muito traumático se a gente não souber conduzir de uma maneira adequada, né, aos Exato. nossos filhos. Então, a importância do nosso papel mesmo, enquanto mães, enquanto mulheres, nesse processo. E aí, eu queria falar um pouquinho, né, aliando ao fato do que você trabalha, do autoconhecimento, da autoestima, do lado emocional, né? Porque a criança, os nossos filhos, eles estão totalmente conectados com o nosso emocional. Sim. E aí, então, Natália, o que eu faço se nem eu estou conseguindo organizar essa minha bagunça interna, esse meu emocional? Como que eu dou conta dos meus filhos, para que eles atravessem isso de uma maneira menos dolorosa, né? E aí, o que eu queria falar para vocês, deixar aqui hoje, falando um pouquinho, entrando mais nesse assunto, é de buscar ajuda mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande de buscar ajuda. E ajuda, não estou falando só de profissionais como a Simone, de profissionais como eu. Ajuda dos amigos mesmo. Sim. Daquela pessoa que você consiga enxergar, olha, eu não consigo me doar emocionalmente agora para os meus filhos, mas a minha amiga querida do meu coração consegue. Tá próximo, consegue fazer esse papel de acolher, né, esses sentimentos das crianças, de estar ali disponível emocionalmente, enquanto eu tô aqui muito bagunçada, né? E outra questão também é o como eu comunico isso para as Sim. crianças, porque a gente tende muito a esconder e, papai e mamãe teve uma briga, mas daqui a pouco se resolve, porque não quer falar naquele momento que houve aquele Sim. rompimento mesmo. Ou até fala, houve o rompimento, mas não consegue se abrir e nomear para os filhos: olha, a mamãe tá triste com essa situação, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Porque a criança, ela fica muito assim naquele egocentrismo mesmo, que é natural, e de achar que tudo é culpa dela. Exato. E isso vai gerando mais feridas também, né, Si? Exatamente. Conta um pouquinho assim da sua história, como que foi para você nesse momento, se você se sentiu confortável, é claro, Claro, né? claro. Hoje é mais fácil falar. Já tem muitos anos que isso aconteceu e na época eu não era tratada, né? Meu ex-marido também não. Então foi uma separação muito difícil, foi muito traumática. Eu tinha minha filha mais velha na faixa dos 12 anos e o meu caçula com 4. Então, a mais velha, ela presenciou muita coisa. Nós erramos muito, eu errei muito, porque eu não tinha com quem conversar, eu acabava conversando com ela. E ela não estava preparada para ouvir, não tinha que ouvir muita coisa. Eu acredito que também com o pai viu. Então, eu tinha que levá-los para terapia no meio disso tudo. E, às vezes, o profissional falava: mãe, você tem que agir assim, assim com seu filho, fazer assim, assim. Só que eu não estava pronta, eu não tinha condições, né? Mas, assim, graças a Deus, nós conseguimos superar. Chega um determinado momento que eu resolvi fazer uma pausa. Eu falei, eu preciso entender essa situação, eu preciso estudar para que eu possa ser uma base para eles, porque eles ficaram comigo. E, graças a Deus, está dando certo. Que bom. Né? Não é fácil, né? Mas é possível ser feito, Sim. né? Sim, isso é assim, você compartilhou da tua história como mãe, né, que vivenciou isso com o divórcio. Eu tenho o outro lado, que é como filha de pais divorciados, né? E os meus pais, eles se divorciaram quando nós duas éramos muito novas. Minha irmã tinha 4 e eu tinha 6. E houve, assim, uma falta de habilidade mesmo deles, de recurso, de conhecimento, no saber comunicar isso para duas crianças. Meu pai, ele acabou utilizando um pouco da paternidade facultativa, que infelizmente hoje é a maioria dos casos, e se afastou
muito da gente, não fez aquele papel, né, de estar ali presente, de estar do lado. E aí minha mãe acabou tendo que assumir outros papéis, né, de provedora, de ser aquele pilar, porém a gente acabou sendo negligenciado em outros aspectos que eram os emocionais. Então, eu e minha irmã, a gente ficava muito perdida. Minha irmã, coitada, chorava no portão, né? Chamando, esperando a volta do meu pai. E eu, assim, tentando fazer aquele papel de... eu sou a mais velha, então eu tenho que auxiliar, que cuidar, né? Fazer esse papel. E isso, ao longo dos anos, vai deixando muitas feridas, né? Que só na minha fase adulta eu fui compreendendo por que eu agia de tal maneira, ou por que eu escolhia determinados parceiros. Eu sempre, a minha vida toda, Simone, escolhia parceiros indisponíveis emocionalmente. Por quê? Era conhecido para mim, né? Era conhecido, eu já sabia. Aqueles que tentavam se achegar um pouquinho mais, ser mais intenso, se ligar mais emocionalmente comigo, eu já fugia. Eu corria logo. Eu falava, gente, mas por quê? Porque o menino é tão bom. Sim. E eu não, eu só procurava aquele mesmo padrão. Até eu compreender isso, né? Até eu compreender aquela minha história, para eu não repetir aquele padrão da minha infância, foi um longo caminho, né? E ressignificar tudo isso também foi muito difícil. Então, hoje eu penso assim, será? É claro que não dá pra gente ficar nesse e se, né? Uhum. Mas aí, se minha mãe tivesse esse conhecimento, como que eu teria sido, né? Como que seria a Natália de hoje? Com menos feridas, talvez, né? Mais, com uma autoestima mais estabelecida, Sim. Né? Tem todas essas questões. Será que se ela comunicasse melhor pra gente, ou que estivesse mais presente emocionalmente, como que teria sido? Então, o que a gente faz hoje, né? O que você faz e o que eu faço é literalmente ajudar as mulheres a não cometerem esses erros com os próprios filhos e com a própria vida. É verdade, né? É verdade. E é muito lindo isso, né? E eu acredito realmente que tudo tem um propósito, né? Sim. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há como eu não colocá-lo nisso. Para que a gente possa ser realmente canal de bênção na vida de outras pessoas, né? Na vida de outras mulheres. E isso é fantástico. Com certeza, é uma chance da gente levar, né, nossa vivência como experiência e não só da nossa vivência, porque a gente estudou bastante para isso, né? A gente foi entender o que a ciência fala também sobre isso, mas de ajudar realmente, né, outras pessoas a não vivenciarem tudo aquilo que a gente vivenciou. É verdade. Né? Porque eu tenho certeza que no seu divórcio, só pelo que você estava contando, foi nos trancos e barrancos. Até você ressignificar, até você trabalhar a sua autoestima novamente. Exatamente. Foi um caminho longo e de muita transformação, sabe? Uhum. A gente ainda está em processo, né? Falta bastante. Eu creio que no dia que tiver tudo ok, Deus fala, tá pronta, minha filha, vem para cá. A gente vai embora, né? A gente vai embora. Mas o interessante é isso, o bonito da vida é isso. Sempre continuar, sempre melhorar, buscar novos caminhos, novos degraus, né? Nós estamos, todos nós, numa escada, né? Sempre ali no meio. Tem pessoas que estão subindo, tem outras que já chegaram ali mais no topo, mas a gente sempre pode melhorar um pouco mais. Sim, com certeza, né? E eu acho que esse é o papel da gente estar aqui, né? De transformação mesmo, de crescimento, né? Crescimento espiritual, crescimento intelectual, né? Tudo isso a gente veio para viver. E eu queria convidar você que está gostando dessa gravação até aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, para você ficar por dentro de todos os vídeos, todo o conteúdo que a gente vai trazer. Tá bom? Lembra de curtir esse vídeo. E aí, o que eu queria te perguntar? Pós-rompimento, o que você acredita ser mais importante para a mulher atravessar tudo isso de uma maneira menos traumática? Ela houve o rompimento. O que você acha que é o primeiro passo para ser menos traumático? Eu acredito que buscar ajuda. Não tem, assim... Na minha visão, realmente buscar ajuda. Porque o rompimento, ele é uma dor tão grande, igual de um luto, se não for pior, né? Onde nós negamos inicialmente, queremos
entender o porquê, até você chegar naquele nível de aceitação e recomeçar. Se você não buscar ajuda, se você não tiver uma clareza do que aconteceu, que é inevitável, né? O rompimento aconteceu, o divórcio aconteceu, a sua vida não será mais como antes. Você precisa se reinventar, ou você corre o risco de ficar anos vivendo esse luto do divórcio. Não consegue recomeçar sua vida, não consegue seguir. E o que é pior, você vê, às vezes, o outro lado seguindo adiante. E o que está tudo certo. Nós é que temos que olhar para a nossa vida e procurar algo melhor, uma outra alternativa para viver. Sim. Não necessariamente você precisa já sair correndo e arrumar outro relacionamento. Eu acho que isso é um erro terrível. Você precisa primeiro se curar, se entender, para poder recomeçar e não se aliar a outra pessoa doente emocional também, Sim. que é o que geralmente acaba acontecendo. Então, é buscar realmente ajuda. O que eu vou fazer? E ajuda de pessoas que possam, como você falou, ter conselhos sábios, conselhos inteligentes que vão te fazer crescer. Sim, que vão te colocar para cima, né? Que não vão que vão te culpabilizar mais ainda por aquela Exato. situação, né? Porque tem muitas pessoas que chegam, mas também você não se cuidava, mas também você não olhava para isso. Não... Tá cheio, né, desses palpiteiros para te derrubar mais. Vai para gandaia, arruma 1000. Se ele te traiu, faça muito mais, mostre que você também é capaz. Você só vai estar se machucando. Então, você precisa agora se preservar, se amar, ser egoísta nesse momento e cuidar de si, porque, às vezes, a mulher ela tem ali os filhos, né? Sim. Nós estamos aqui falando para as mães e a gente tem que estar forte, né? Para poder passar aí por essa situação. E passar segurança também para as crianças, né? Que Sim. é o mais importante, porque o trauma, ele não é necessariamente o evento traumático, ele é o desamparo pós-evento traumático, né? Então, às vezes a gente pensa, deve ter algumas mulheres, não sei, que te falam sobre isso, eu não vou divorciar porque isso vai traumatizar meus filhos, então eu prefiro estar aqui num relacionamento horrível para não traumatizar meus filhos, sendo que, né, dentro desse relacionamento horrível eu já não estou bem, eu já estou muito provavelmente traumatizando também, trazendo uma referência ruim. E aí, pensando, né, usando isso como uma muleta, às vezes, até, né, não vou tomar tal atitude de chegar ao extremo do rompimento por conta das crianças, sendo que quando você tá com uma ajuda, você tá bem amparada, isso não necessariamente vai ser um trauma muito forte, né, para as crianças. Se você souber direcionar bem essa situação, você tem chance de ter sucesso, né, e de seguir em frente, como você fala. E eu queria falar um pouquinho, nem tá aqui, né, mas me veio agora na cabeça, daquelas mães que acabam tendo rompimento no puerpério. Que o puerpério já é um luto, Sim. né? Porque eu não sou mais aquela mulher que eu era antes e envolve muitas questões emocionais, muitas questões hormonais. Também o cérebro da mãe muda totalmente a composição e o funcionamento. E aí eu já estou vivenciando esse luto e acabo passando por um rompimento também, um divórcio. O que será que a gente poderia falar? Como será que a gente conseguiria ajudar essas mães que estão passando por 2 lutos ao mesmo tempo? Oh, meu Deus! Agora a questão foi complexa. Foi muito complexa, gente do céu. É como acolher uma mãezinha dessas, né? Mas eu creio assim, se puder dar esse suporte profissional e cercar de muito amor, de acolhimento, eu acredito que essa mulher vai precisar, sim, de uma rede de apoio, porque não é fácil, né? Ela está ali, nem se recompondo ainda, tendo a criança, entendendo o mundo da criança, e chora, e quer mamar, e acordar cedo, e tem que lidar ao mesmo tempo com tudo isso. Eu acredito que é muito amor. Se possível, dar esse apoio profissional para que ela consiga vencer essa parte e conseguir recomeçar. Quando você fala de rompimento, não tem como não ter dor, não tem como não ter quebra, né? O que a gente pode fazer realmente é tentar minimizar esses danos
para que ela consiga se levantar mais rápido. Uhum. É até uma utopia nossa a gente pensar, né, que no rompimento não vai ter dor. E não só isso, né, que na nossa vida não vão ter dores. Exato. A gente é cheio de altos e baixos, e eu gosto muito de usar esse exemplo, né, que quando a linha do monitor lá cardíaco tá reta, não tem alto e baixo, você morreu. É verdade. Né? Porque a gente precisa da contração e do relaxamento. E assim é na nossa vida também. Né? A gente precisa também da tristeza, precisa da raiva, precisa do medo, precisa do amor, precisa da felicidade, de todas as emoções. Mas vai muito do como a gente consegue navegar por essas emoções, né? Quando a gente tem um acompanhamento, tem mais conhecimento, a gente tem a chance de navegar por essa turbulência de uma maneira muito mais consciente e mais tranquila, mesmo passando por tanta dor. É verdade. Né? E o que você falou da rede de apoio, eu acho muito legal e muito bonito, né? Porque nossa espécie, nós somos seres relacionais. Sim. A gente precisa do outro. A gente tem uma falsa ideia de que nós precisamos ser independentes. E eu não estou falando autonomia, tá? A gente já entra nesse conceito. Mas nós somos interdependentes, porque a gente não que a gente precise do outro para uma parte financeira disso, e pode até precisar, mas eu estou falando de relações, a gente é relacional. A gente precisa do outro, precisa falar. Ontem eu estava lendo um livro que chama O Corpo Guarda Marcas, né? Eu já estou quase no finzinho, do Bessel van der Kolk, é difícil de falar o nome dele. E ele fala sobre traumas. E ele fala muito também, né, nas terapias, como falar para outra pessoa, você conseguir nomear, você conseguir falar para outra pessoa é benéfico para a gente curar esse trauma, né, em busca de curar essa ferida. E a rede de apoio é para isso também. A ajuda profissional mas a rede de apoio também é aquela que não é predadora, que não vai ficar te julgando, te colocando para baixo. Exatamente. Aquela que vai ser realmente um apoio, né? Sim, sim. É fantástico. Seria o ideal, né? Eu sei que nem todos conseguem por conta da configuração da família de cada um, mas que consiga buscar, né? Aqueles que não têm família próxima, às vezes os pais já são de idade, não conseguem dar, mas procurar algum local onde ela consiga realmente esse apoio, esse acolhimento. Sim. Nossa, sozinha é difícil. É difícil, né? É muito difícil. E você me falando, também me lembrei de uma passagem que o Bessel fala dos grupos terapêuticos, onde existem pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação. Porque, né, às vezes, é tão dolorido que eu estou vivenciando que mesmo um amigo próximo, às vezes, não vai estar disponível para ouvir. Né? É difícil para quem fala e é difícil para quem ouve. Mas se a gente conseguir se cercar também dessas pessoas, né, que estão buscando esse fortalecimento, que estão passando pela mesma situação, a chance da gente ser ouvido, né? Entendido, compreendido é maior. Isso também vai ajudando. Maior. Com certeza. Você faz esse trabalho também de grupos terapêuticos ou só individual, sim? Não, eu faço mais os individuais. Individuais. Exato. Eu tenho, assim, um determinado grupo, mas tem um pedacinho que eu trabalho com eles no individual. E mais na parte de aulas mesmo, de cursos, que aí eu disponibilizo para todos. Mas o grupo, exatamente, não faço ainda. Mais o individual. É mais o individual. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade. E aí eu quero falar um pouquinho também agora, né? A gente falando dessas questões de maternidade, as suas principais dificuldades como mãe solo, né? Porque acredito que, assim, por mais que a gente busque outros relacionamentos, nem sempre a gente vai encontrar aquele que é o ideal pra gente tão rápido. Exatamente. Né? E mesmo que a gente encontre, é muito... Assim, a maternidade tem suas peculiaridades, né? Mesmo com aquelas que têm parceiro, às vezes são mães solos também. Porque o parceiro tá dentro de casa, mas não faz a tua função. E ela acaba sendo mãe solo. Então, eu queria saber de você, quais são suas principais dificuldades? Então, eu, na verdade, eu continuo sozinha, né? Até por conta do estilo de vida que eu levo. Só mesmo se eu encontrar alguém com a mesma visão, senão não dá certo, né? Assim, acaba sendo mais
problemático. Mas o que às vezes eu sinto falta realmente é de ter alguém para dividir a vida mesmo, o dia a dia, as decisões. Às vezes é um chuveiro que queima, sabe? Ou, de repente, tem um atrito ali dos dois, né? Dos dois filhos. Um quer uma coisa, o outro, mas por que você vai dar? E não sei o quê. E ter alguém para chegar e conversar. Né? Então, eu acredito que, no caso da mãe solo, às vezes vem, né? Não que não seja possível, a gente vive. Mas, às vezes, a gente fala, puxa, seria bom ter alguém para dividir essas questões do dia a dia. Sim. Eu acho que é uma dor que pega bastante para as mulheres. E a sobrecarga, né? A sobrecarga, exato. A sobrecarga das atividades. Você precisa administrar bem o trabalho, o tempo de família, o tempo para você como mulher também. De você poder sair, né? Ter um momento de lazer, seja com amigas ou seja na sua própria companhia. Então, administrar isso acaba sendo bem complicado. E se você não perceber, acaba indo no automático. E a gente vai se deixando de lado. Exatamente. Né? A gente vai priorizando sempre os filhos, outras coisas, sem entender no ciclo também que isso se torna, porque quando a gente não está bem, automaticamente o ambiente que a gente vive, as crianças que estão muito fusional também não estão bem. Né? E a gente estava falando da sobrecarga, né? E algo, né, que é muito invisível aos olhos da sociedade, mas que toda mulher passa, que é muito essa questão da sobrecarga mental, no sentido de ter que planejar tudo, de ter que bolar todas as estratégias, de estar sempre ali com a cabeça funcionando. Ai, mas eu já comprei o tênis, está faltando roupa, aí tem que preparar a comida, e tem que fazer isso, e tem que... E aí, às vezes, as pessoas, né, até o parceiro, quando tá, ou, né, quando não tem o que dividir é pior, mas às vezes o parceiro tá lá, mas eu tô fazendo, eu fiz o mercado, eu lavei a louça, mas só executou, não planejou, não fez por conta própria, não planejou o cardápio, não fez a lista daquele mercado, né? Coisa que isso acaba se tornando muito comum para quem é mãe solo. Sim. Que é essa questão que você está falando, que não tem nem com quem... A possibilidade de dividir com um executor que seja. É verdade, acaba se tornando bem pesado. Então, tem momentos que você fala, meu Deus! Aí ele vai dar forças, né? Ele te... Como é que fala? Ele refrigera a sua alma, né? E você vai e segue. E até naqueles momentos, né? Que às vezes a gente tá com uma janela de tolerância menor, estamos mais impacientes com o trabalho, com tudo isso, automaticamente a gente acaba descontando nos nossos filhos. Sim. E ter, né, uma pessoa ali para dividir isso com você, a gente pelo menos tem a chance de chegar e, vai lá você, deixa eu respirar 5 minutos. Exatamente. Que falta muito para mãe solo, né? É uma dor... É verdade. É uma dor bem grande. Mas falando disso, né? Porque a gente não vem só falar das dores, né? A gente pode falar também como que a gente pode lidar com essa situação de ser mãe solo. E aí eu entro muito, né, na tecla daquilo que você estava falando do autocuidado, que às vezes a gente deixa de lado. Mas o como é importante a gente ter uma visão mais ampliada, que o autocuidado, ele não é só eu ir na academia. Ele não é só eu fazer um skincare. E o como eu posso, assim, me silenciar, me observar, entender o que meu corpo está precisando para eu atender essa necessidade e buscar estratégias de, às vezes eu não vou conseguir estar sem minhas crianças, mas se eu posso fazer com eles, né? Se de repente a gente pode fazer um passeio diferente ou uma atividade física juntos, ou algo desse sentido. Você, hoje, como mãe solo, você tem essa dificuldade de aplicar isso também ou para você é mais tranquilo? É preciso prestar atenção, porque às vezes até na minha rotina de trabalho, se deixar, você passa o dia ali, você não vê, né? Se perde. Você se perde. Quando você vai ver, você tá de 7 a 8 horas e às vezes o filho tá ali, ele quer a sua atenção. No meu caso, eles já são grandinhos, né? O mais novo, ele tem 12 anos, já viaja sozinho, faz as coisas dele, mas quando ele quer a mãe.
Sim. A mais velha também, já é adulta, trabalha, mas quer a mãe. Sim. Então, A gente tem essa necessidade, tem né? essa É intrínseco. necessidade. E até você me falou, você me deu exemplo, né? Os jogos, né? Sim. Faz os jogos. Eu falei, puxa vida, é verdade, né? E eu sempre gostava de comprar tudo, jogos diferentes. E quando fala, vamos jogar tal jogo, aí, oba! Aí já junta todo mundo, já senta lá na mesa, já começa. E já vem um relaxamento, uma sensação gostosa, já une, né? Todo mundo ali. Então, é necessário, sempre que possível, colocar as crianças juntas para fazer as coisas mais simples. Não precisa ser nada muito Extraordinário. extraordinário, né? Às vezes eu até falava com o pai deles, né? A preocupação que nesse ponto ele é presente. Ele não mora aqui no mesmo estado, mas 2 vezes por ano Aham. as crianças vão passar as férias com ele, né? Então, às vezes ele ficava, esse ano não sei se vai dar para levar para tal lugar, fazer tal coisa. Eu falei, compra jogo de tabuleiro. Eles amam, né? Então, e assim passavam dias brincando e se divertindo, aí iam jogar bola, ia fazer alguma coisa assim. E marca demais, né? É o que traz lembrança. Sim, a gente precisa de conexão. A gente pensa que muitas vezes lá na frente os nossos filhos vão se lembrar da roupa cara que a gente comprou, vão se lembrar da viagem cara que fez, quando na verdade se não tiver presença e conexão, não vai fazer adianta. diferente, não adianta, né? E nesses momentos que são simples, são até um pouquinho mais em conta, né? Falando de valor financeiro, você consegue promover muito mais conexão, Exato. muitas vezes, né? Exatamente. É muito legal. E você ia falar, eu te interrompi. Não, não. Eu lembrei, assim, da minha filha falando, né? Uma imagem que ela gostava muito. Olha só, era da gente sentado depois do almoço, na porta da sala, onde vinha o sol, e ali a gente descascava a laranja e cortava as bandinhas, né? E a gente sentava e ficava chupando laranja ali. É uma coisa que ficou para ela. Então, teve um determinado momento que ela comentou comigo: Nossa, como era legal. Como eu tenho essa imagem com a minha mãe. Nossa, eu criança, na época tinha muita cana, né? Era muito fácil. Eu não sei hoje se tá fácil assim. Meus pais compravam, aí ela vinha, cortava, fazia as tirinhas, a gente sentava no quintal e ficava ali. E era uma coisa assim maravilhosa, e eu tenho isso até hoje. Então, não são as coisas caras, né? Que vão fazer a diferença, mas é esses momentos maravilhosos. É a presença, É a né? presença. E não aquela presença distraída que, infelizmente, hoje acaba acontecendo, porque a gente está presente de corpo, mas está distraído no celular, está distraído numa TV e não está conectado ali. E tendo um momento desse, né? Como você contou, da laranja e da cana. E outra coisa que na sua fala, né, na nossa fala, que a gente estava falando da sobrecarga, dessa questão das tarefas de casa, o quanto muitas vezes a gente também consegue incluir os nossos filhos nisso, para aliviar um pouquinho. Na verdade, é importante que a gente faça isso, né, para que eles sejam adultos funcionais. E isso não começa na adolescência virou a chavinha e agora ele vai me ajudar. Isso começa desde pequenininho, quando a gente vai deixando essa autonomia, quando a gente vai dando oportunidade para que eles participem de toda essa rotina de cuidado da casa. E isso, né, se bem trabalhado, chega também nessa etapa de uma mãe solo, de filhos adolescentes maiores, já está tudo melhor estruturado, né? Exatamente. Alivia bastante essa sobrecarga, pelo menos. Exatamente. Mãezinhas novas, peguem essa dica. Porque quando a gente não pega, e realmente é assim, nessa parte, nessa área, quando eles estão menorzinhos, eles querem lavar a louça, querem enxugar, querem guardar. E às vezes a mãe fala: não, deixa que eu faço do meu jeito, que você vai fazer errado, você vai quebrar, né? Aí quando cresce, não quer fazer. Não, aí chega na adolescência a gente acha assim: não, agora a adolescência ligou o botãozinho, tem que fazer. Exatamente. Então, quem tem seus filhos pequenos, por favor, aproveita essa dica e já coloquem eles. E é muito lindo. Aluna, eu acho muito engraçado, né? A minha é pequena, da Simone são adolescentes, a minha tem 1 ano e 10 meses.
ela quer participar de absolutamente tudo. Ela quer levar o lixo. Se ela me vê aspirando a casa, ela quer aspirar a casa também. Tudo que eu vou fazendo, ela vai imitando, replicando. Eu acho isso tão engraçado, né? Porque, por exemplo, até a roupa ela tira, a gente já tem o hábito de tirar a roupa e jogar no cesto. Aí ela tira e fala: mamãe, texto. Oh, meu Texto, Deus. texto, e já vai lá pra gente abrir a porta para ela colocar a dela no cesto também, né? Vai muito também do nosso exemplo, é que entra no que você falou. Muitas vezes a gente tá tão no automático, com pressa, querendo controlar a situação. Ai, mas e se quebrar o copo? E se não sei o quê? E aí eu vou ter mais trabalho, e vou gastar mais energia para ensinar. Mas pode ter certeza que gasta muito mais energia lá na frente, quando você não desenvolveu na infância, né? Do que na infância, de ter essa paciência de ensinar mesmo. É verdade. Eu conheço uma moça que ela tem 2 filhos adolescentes e ela trabalha fora. Ela trabalha em casa de família, mas quando ela chega em casa, a casa tá limpa, a comida tá feita. Porque os 2 meninos, eles estão acostumados a fazer e é leve. É do dia a dia. Sim, porque faz parte da faz rotina. parte da rotina, porque ela teve esse hábito, né? Sim. E quando não se tem, é aquela guerra. Aí a gente gasta mais energia para construir. Não que não seja possível, gente. É possível, sim. Sempre é possível a gente melhorar as relações, sempre é possível a gente reconstruir o que não foi construído. Porém, dá mais trabalho, Dá mais né? trabalho, exatamente. Ai, que legal. Sim, a gente já está se encaminhando aqui, né, para o final do nosso episódio, que foi muito Ai, que gostoso. pena. Foi um bate-papo leve. Então, Sim. aproveita agora esse momento para você fazer suas considerações finais, para você deixar aquele recado para essas mamães que estão passando por esse período. Então, minhas queridas, tenham força. Uma coisa que eu sempre vou falar, que na minha vida fez toda a diferença. Agarre-se a Deus, porque Ele cuida de todas as coisas, né? Nós precisamos cuidar da nossa alma, né? Do nosso corpo, mas também precisamos cuidar do nosso espírito. Então, você tendo Deus com você, você pode todas as coisas. Ele vai colocar pessoas certas no momento certo para você. E as coisas vão acontecendo de maneira que você consiga ter um destino diferente. Busque ajuda, né? O espírito precisa estar forte, mas a alma também precisa ser tratada. Você precisa se conhecer, saber das suas emoções. Por que você bate tanto na mesma tecla? Por que você repete tantos padrões que te fazem sofrer tanto? Existe uma causa para isso. E eu quero me colocar aqui à disposição de vocês para pegar na tua mão e te mostrar que você pode começar desse capítulo que terminou tão triste, mas você pode começar uma história totalmente diferente. Com certeza. E onde que as pessoas te encontram-se? Suas redes sociais? Vocês me encontram no Instagram. O meu Instagram é Simone Salomé Psicanalista. É fácil de achar. E lá vai ter um conteúdo bem interessante para vocês já se familiarizarem. Eu vou começar também com uma série de lives que chama Café com a Simone. Ai, que onde delícia. nós vamos tratar de autoestima da mulher, do autoconhecimento, para que nós podemos, inclusive, interagir com algumas dessas mulheres na live. Vai ser muito bacana. Então, eu convido vocês já na próxima semana a estar acompanhando, que teremos novidades ali. E também a Simone, gente, ela não citou, mas ela tem um grupo também de mulheres, né? Para você ficar sempre por dentro dessas novidades, onde ela posta conteúdos também, as novidades, as aulas que ela faz, né? Sim. Teve uma masterclass recente. Isso, nós fizemos no dia 20 de junho, justamente com esse tema, né? Se reconstruindo após o divórcio. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E vocês, no link lá da bio do Instagram, vocês conseguem entrar nesse grupo de WhatsApp. Já tem uma quantidade de mulheres ali significativa. Isso é muito bacana. É muito legal. Então, para você que está passando por esse momento, procure a Simone e seja feliz. Busque ajuda e seja feliz. E eu quero agradecer quem ficou até aqui, quem ouviu esse episódio.
Quero muito a presença de vocês em todos os outros. Então, lembrem-se de se inscrever. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal. Marca como gostei, ativa as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu quero trazer sobre a maternidade. Se você está ouvindo pelo Spotify, também é só seguir aqui o canal, ativar as notificações e sempre o Spotify vai te lembrar quando surgir um episódio novo. Tá bom? Simone, eu agradeço muito, muito, muito a sua presença. Eu que agradeço. Nossa, foi assim, foi um bate-papo muito leve, descontraído. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar as mulheres que estão passando por isso. Não tinha como eu fazer com outra pessoa. É um obrigada. prazer imenso estar ao seu lado sempre, né? Eu gosto muito de você. Eu também. E é isso, gente. Fiquem com Deus, um abraço, me sigam nas redes sociais, Mãe no Mundo da Luna, lá também tem bastante conteúdo para vocês.